Olá, pessoal. Hoje, então, na nossa sexta aula, a gente vai falar, então, mais especificamente dos programas de prevenção de risco e programa de controle de saúde ocupacional, que são o PPRA e o PCMSO. Eu brinco também que essa é uma aula que a gente tem a aula da sopa de letrinhas, porque a gente vai ver várias siglas também que estão relacionadas a esses dois programas que estão previstos nas normas regulamentadoras, conforme a aula que a gente também já viu. Então, entrando, então, o que é o PPRA, né? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O objetivo do PPRA, então, é antecipar e conhecer os riscos tanto das instalações empresariais quanto dos processos empresariais. Então, na verdade, é avaliar o ambiente da empresa, avaliar as atividades que a empresa executa conforme o seu tipo de negócio, né? E entender, então, quais são as situações relacionadas a esse tipo de ambiente que podem causar, eventualmente, danos aos colaboradores, seja por conta de riscos do ambiente ou dos próprios processos que venham a ser executados, tá? O programa de prevenção de riscos ambientais, que está lá previsto na NR9, ele tem os caráteres de antecipação, ou seja, evitar que os riscos venham a se tornar realmente situações reais, né? Reconhecer quais são os problemas relacionados ao ambiente, avaliar os impactos e estabelecer medidas de controle, né? Então, a gente brinca com essa sigla, né? Que é o foco da prevenção de riscos ambientais é o ARAC. Antecipar as possíveis situações, reconhecimento do ambiente, avaliar os impactos e estabelecer medidas de controle. O programa de prevenção de riscos, ele considera, né, que existem fatores que influenciam no impacto do risco, né? O primeiro fator que influencia é o tempo de exposição, ou seja, quanto mais tempo eu fico exposto àquela determinada situação, maior é o risco que eu estou correndo, né? Também leva em consideração a concentração do risco. Em alguns determinados ambientes, a concentração do risco é baixa. Em determinados ambientes, a concentração do risco é alta, né? Isso, para ficar um pouco mais claro em termos de exemplos, né? Tem a ver com a quantidade, né? Então, quanto mais risco, né? Quanto maior a concentração do risco, né? A intensidade, que é o grau, né? Do risco, né? Se é um grau baixo, grau médio ou grau alto, ou seja, tem a ver também com as probabilidades do risco se tornar uma situação real, a natureza do risco e também leva em consideração a própria sensibilidade individual. Algumas pessoas são mais suscetíveis a determinadas situações de risco do que outras, né? O PPRA, então, ele tem algumas características que envolvem, por exemplo, a segmentação. Então, em alguns setores tem maiores riscos envolvidos e por isso também se toma medidas, vamos dizer assim, diferenciadas, né? Em empresas de construção civil, que elas têm diversos riscos por conta de os trabalhadores ficam expostos ao tempo aberto, né? As situações climáticas e o próprio material, a própria atividade, ela também são atividades de risco, né? Então, na construção civil, se costuma, em vez de PPRA, se trabalha com o PCMAT. Contudo, quando se executa isso em ambientes com menos de 20 funcionários, daí sim se trabalha com o PPRA. A função dos programas, elas são muito parecidas, tá? Ambos os programas fazem recomendações às empresas em relação
ao ambiente físico, visando garantir a segurança e cuidado com a saúde do trabalhador. Tem um vídeo que está disponibilizado lá para vocês sobre o PPRA, de uma empresa de prevenção de saúde e segurança do trabalho, então recomendo que vocês assistam esse vídeo também. E faz parte do programa de prevenção de riscos a análise dos riscos ambientais a partir também do mapa de riscos interno, tá? O mapa de riscos, ele é elaborado pela CIPA, conforme a gente viu na nossa aula anterior, né? E os cipeiros, então, apesar deles não terem informação técnica na área de saúde e segurança do trabalho, eles realizam um curso para entender como que elaboram o mapa de riscos, né? Que é uma ferramenta para orientar, na verdade, os colaboradores a partir de riscos existentes nos ambientes internos e de uso comum, tá? As cores, elas são conforme o tipo de risco, tá? E são representadas aqui por círculos, né? Onde os círculos menores representam um risco pequeno, ou seja, com pouca probabilidade de acontecer. Os círculos medianos representam um risco médio e os círculos grandes representam, então, um risco elevado, tá? As cores, então, do mapa de risco amarelo se refere aos riscos ergonômicos, que são os riscos por conta de questões basicamente posturais, né, da forma como a pessoa trabalha. Os círculos que são azuis representam, então, um risco mecânico, tendo a ver, então, com equipamentos, né, maquinário e equipamento. Círculos verdes envolvem um risco físico, em relação ao ambiente físico, vermelho, risco químico e marrom, risco biológico, tá? A importância do mapa de riscos, como eu falei, então, é conscientizar os colaboradores dos riscos presentes. Então, cada ambiente da empresa deve ter o seu próprio mapa de riscos, né? Para indicar o nível de risco a que as pessoas estão sujeitas e também auxiliar na determinação de medidas de prevenção e de segurança, né? Como eu falei, então, o mapa de riscos, ele é elaborado pela CIPA, tá? Caso, né, a empresa ela não tenha número de funcionários que a obriguem a fazer, então, a CIPA, ela deve contratar um profissional capacitado, nesse caso, um técnico de segurança do trabalho, para lhe auxiliar na elaboração do mapa. Mas, mesmo esse profissional, é importante que ele converse e avalie as situações de trabalho com os funcionários da empresa, porque são eles, na verdade, que possuem o conhecimento para entender, então, o que cada ambiente representa e como que realmente cada risco acontece, até para avaliação ali se o risco é baixo, médio ou alto, né? Importante aqui salientar que não é só o mapa de riscos, tá? É que as outras medidas competentes ao PPRA, elas não são função do técnico em administração, né? Daí elas competem ao pessoal do SESMIT, né? Do Serviço de Engenharia, Serviço Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho, né? Então, vai ser trabalho dos engenheiros do trabalho, médicos e técnicos em segurança do trabalho, tá? Aqui, então, só fortalecendo os riscos, o grau de intensidade é dado pelo tamanho do círculo no mapa de risco. Isso aqui é importante porque, então, agora, quando vocês enxergarem um mapa de risco, vocês conseguem ler um mapa de risco e saber o que ele está dizendo, né? E as cores, novamente, né? O azul, então,
que são os riscos de acidentes, riscos físicos, né? Amarelo são os riscos ergonômicos, marrom biológicos, por exemplo, vírus e bactérias, né? Vermelho são agentes químicos, por exemplo, uma empresa que trabalhe com num ambiente que a gente tenha produtos de limpeza, que trabalhe com solventes, tintas, por exemplo, né? A gente teria agentes químicos, né? E o verde, então, é um risco físico, né? Um ambiente que, por exemplo, tem desníveis, são riscos físicos, né? Aqui tem uma tabela de classificação para ficar mais fácil o entendimento, então, né? Os riscos físicos envolvem, inclusive, ruídos, vibrações, né? Então, um ambiente que tem muito barulho, um ambiente que tem variações de temperatura, umidade, né? São, então, questões de risco físico. Os riscos químicos, né? Além de todos os produtos químicos, gases, vapores, poeiras também fazem parte de risco químico. Riscos biológicos, então, vírus, bactérias, protozoários, fungos, né? Os riscos ergonômicos, além, então, das questões posturais, questões do tipo de jornada, quando se tem jornadas diferentes ou jornadas prolongadas, ou mesmo, né, excesso de um mesmo tipo de movimento, né? E os riscos de acidente, então, é porque a condição do ambiente, de alguma forma, pode provocar acidentes, né, como eletricidade, arranjo físico inadequado. E isso aqui, por exemplo, é importante, gente, que o risco azul ele não deveria aparecer no mapa, na verdade, né? Se a gente for pensar criticamente, né? Porque são questões que a gente deveria resolver, né? Então, uma CIPA, por exemplo, tem a obrigação, né, de identificar que situações como um arranjo inadequado, como iluminação inadequada, estão acontecendo e que devem, então, ser melhoradas essas condições para que o trabalho seja feito de uma melhor forma, tá? O PCMSO, por outro lado, né, é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O Programa de Controle Médico, então, ele visa prevenir a ocorrência de doenças, né, fazer o rastreamento e o diagnóstico das situações de risco decorrente das funções que são exercidas, né, do tipo de atividades exercidas, né, e para isso, então, é necessário se fazer avaliações periódicas do funcionário para verificar se estão ocorrendo mudanças, né? Sejam mudanças físicas ou psicológicas com esse trabalhador e para isso então se buscar medidas então de prevenir, né? E com isso preservar a saúde do trabalhador. Então, para que seja feito isso de uma maneira correta, né, esses exames periódicos, tudo começa, na verdade, por fazer um exame admissional, que é quando eu consigo, então, identificar a condição de saúde do trabalhador no momento de ingresso dele na empresa. Não adiantaria eu fazer um exame periódico sem ter um comparativo, né? Como que era essa pessoa antes de começar a trabalhar, certo? Então, eu faço o exame de admissão, exame quando há mudança de função e também os exames periódicos conforme o tipo de atividade envolvida e quando encerra-se o período de trabalho desse funcionário, se faz o exame demissional. Todos esses exames, que são então realizados por um médico do trabalho, né? Eles têm que gerar então o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. E é essa a única forma da gente então conseguir atestar a aptidão da pessoa em termos de condições físicas para o trabalho, né?
e também fazer, então, esses comparativos periodicamente, né, para verificar se ele continua, se ele permanece tendo condições de saúde. Além do ASO, certo, faz parte do programa de controle médico a emissão do LTCAT, o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho. Diferente do PPRA e do mapa de riscos, o LTCAT, ele é a forma, então, do trabalhador comprovar que ele esteve exposto, eventualmente, a determinados riscos durante o período de permanência na empresa. Então, o LTCAT, ele vai atestar as condições de trabalho daquele funcionário naquela função. Um exemplo, gente, vamos pensar numa empresa que comercializa, produz e comercializa tintas e solventes. As pessoas que trabalham na área administrativa dessa empresa, elas não estão expostas pelo seu tipo de atividade a riscos, porque eles não têm contato direto com nenhum tipo de produto químico. Eles realizam atividades administrativas. Por outro lado, né, então os trabalhadores, tanto da linha de produção, quanto da parte de venda do produto, que precisam conhecer o produto, e até da parte de logística e entrega, eles têm contato com essas tintas e solventes. E eles, então, estão expostos, né, a condições diferentes. Então, eles teriam, por exemplo, né, uma exposição maior do que os seus colegas da área administrativa, tá? É a partir do LTCAT, desse laudo técnico, que alguns funcionários, né, algumas pessoas têm direito à aposentadoria especial. A aposentadoria especial, ela é designada para pessoas que durante a sua vida de trabalho estiveram expostas a condições de risco, né? Todas as empresas, então, precisam ter isso, tá? Ele é regulamentado pela Previdência Social e com a existência hoje do E-Social, isso fica registrado no portal do E-Social. A partir do LTCAT, a empresa tem condições, então, de preencher o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Isso aqui é praticamente um histórico do que o trabalhador fez dentro da empresa, tá? Então, uma pessoa que começa a trabalhar como funcionário CLT dentro de uma empresa, a empresa vai ao longo do tempo elaborando o PPP, vai lá alimentando este PPP, certo? E esse PPP, ele contempla diversas informações, né? Como dados administrativos, ou seja, quando que ingressou, em que condições que ingressou, em qual função, certo? Períodos de férias, né? Mas também faz registros ambientais e até de monitoração biológica, ou seja, aqui ele estava exposto a algum agente diferente, haviam riscos biológicos na sua atividade, e isto, né, é alimentado durante todo o período que ele exerce atividades na empresa. Se ele vem, por exemplo, a exercer uma nova função, o PPP ele é alimentado também destas informações. O que muda, né, em termos de registros ambientais e biológicos, exercendo essa nova função, tá? Quem preenche o PPP, então, é a própria empresa a partir dos dados do LTCAT, tá? O LTCAT, ele é expedido pelo médico do trabalho ou por um engenheiro de segurança do trabalho. Então, qual é que é a ordem, né, dessa nossa sopa de letrinhas, né? A empresa primeiro precisa, então, ter um PPRA, um Plano de Prevenção de Riscos Ambientais, tá? Que demonstra, então, que ela tem o gerenciamento adequado do ambiente de trabalho. A partir disso, então, ela vai estabelecer o seu
PCMSO, ou seja, o seu Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Aqui no PCMSO vai se definir, então, que tipos de exame se faz na admissão, a frequência com que se faz os exames periódicos e que tipos de exame se faz no exame periódico, né? E também nos exames demissionais. São essas informações que dão base, né, para o LTCAT, que é elaborado por um médico ou por um engenheiro, e a partir das informações do LTCAT, a própria empresa elabora o PPP. O PPP, então, ele é individual. Cada funcionário tem o seu PPP, certo? Esse documento aqui, gente, ele fica na empresa até que eu tenha atividades dentro da empresa, tá? No momento que eu sair, eu posso ter acesso a isso. Contudo, hoje, né, de novo, com o e-social, essas informações, elas ficam vinculadas lá ao meu número de inscrição social, o meu NIS ou o meu PIS, né, meu número de PIS, os históricos do meu PPP ou dos meus PPPs, porque para cada empresa que eu trabalhar, eu vou ter um PPP diferente, eles ficam registrados lá. Então, isso hoje, né, se tem essa vantagem que é uma pessoa que venha a se aposentar, ela não vai mais precisar ficar correndo atrás desse histórico de informações. Tudo fica registrado lá no portal do e-social. Tudo isso dá base, gente, para que caso venha acontecer algum tipo de acidente ou doença, né? Então, a empresa possa emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, tá? Isso aqui é fundamental para que o trabalhador registrado CLT, ele tenha acesso, né, ao suporte previdenciário, tá? A CAT, então, ele é emitido tanto em casos de acidentes de trabalho ou de doenças de trabalho, tá? E aí, então, a gente tem que entender a diferença, né? O acidente de trabalho é aquele que ocorre durante o exercício da minha atividade profissional ou quando eu estou a serviço da empresa, né? E esse acidente, de alguma forma, ele impacta de maneira que eu perco a minha capacidade ou reduzo a minha capacidade de trabalho, certo? Essa perda ou redução, ela pode ocorrer de maneira temporária, ou seja, sofri um acidente, uma pessoa sofre um acidente e quebra o braço, certo? Perde a capacidade temporariamente, né? Vai ficar um tempo afastado e depois retorna ao trabalho. Mas também pode acontecer em casos mais graves de perde a capacidade permanentemente, né? E são casos daí que junto à Previdência Social vai se avaliar, então, se gera aposentadoria, a chamada aposentadoria por invalidez, que é quando a pessoa perde a capacidade de retornar ao trabalho, né? E as doenças ocupacionais, então, são aquelas, né, que ocorrem por exercer algum tipo de atividade, né, ou porque eu fico constantemente exposta a algum determinado agente, né? Então, as lesões por esforço repetitivo, por exemplo, elas são doenças ocupacionais. São coisas que eu vou desenvolvendo ao longo do tempo, né? Por conta. É uma lesão que eu vou desenvolvendo ao longo do tempo por conta do tipo de atividade que eu exerço e ela não tem. Muitas vezes ela acaba não tendo um tratamento, uma cura. Ela tem um tratamento, tem algum tipo de acompanhamento, mas eu posso não retornar à minha condição original, certo? Esta é a diferença, então, entre doença e acidente. Acidente também, né, gente, é algo não esperado, né? Eu não quero que aquilo aconteça. As doenças do trabalho, por mais que eu tente adequar o ambiente, eu sei que existe a possibilidade daquilo vir a acontecer ao longo do tempo, né?
Por exemplo, gente, um trabalhador que da lavoura, um trabalhador agrícola, né? Ele se sofrer um corte com alguma ferramenta, é um acidente. Agora, um trabalhador agrícola, por exemplo, do plantio de fumo, desenvolver câncer pulmonar é uma doença ocupacional, porque se sabe que o fumo, que os agentes a que ele está exposto, isso pode ser causado. Aqui, então, tem um modelo de como se elabora a CAT. A CAT, então, ela é uma comunicação que ela tem que ser feita em até 48 horas em caso de acidente e em até 24 horas em caso de acidente e imediatamente em caso de óbito do trabalhador, tá? Ela é preenchida através do site da Previdência Social e ela tem essa carinha aqui, né? Então, quem pode emitir a CAT é a empresa, que de preferência seja feita pela empresa, né? Pode ser feita por um médico, mas também pode ser feita pelo próprio sindicato, porque existem casos de empresas que se negam a emitir a CAT para não gerar, então, um passivo trabalhista, tá? O CAT ele pode ser inicial, ou seja, acontece a primeira vez. A CAT de reabertura é quando a pessoa já tinha sofrido daquela situação, né, daquela doença, e vem a ter o quadro novamente, né? E também a comunicação de óbito. Então, se coloca os dados do empregador e também do segurado, do acidentado, né, da pessoa envolvida. Aqui tem um resumo do que é, então, um acidente de trabalho, né? E aí tem algumas coisas interessantes aqui, né? O que pode ser considerado acidente de trabalho. Então, é acidente de trabalho, por exemplo, sofrer agressão por um colega de trabalho, né? E ser machucado por conta disso. Disputas que levam, inclusive com terceiros, ou seja, uma briga com um cliente ou com um fornecedor em que haja também algum tipo de agressão física também é acidente de trabalho, tá? Também é considerado acidente de trabalho quando um colega de trabalho realiza o que a gente chama de ato de imprudência. Então, alguém não sinalizar um ambiente inseguro, por exemplo, né? E por conta disso, um funcionário vir a se machucar, isso é considerado acidente de trabalho, tá? E aqui fortalecendo algo que a gente já falou outras vezes, né? O impacto do trabalho, né? Então, a cada ano, 2,31 milhões de pessoas morrem por causas relacionadas ao trabalho, né? Envolvendo tanto doenças quanto acidentes. Então, por isso que são importantes esses dois programas, o de prevenção de risco, quanto o PCMSO, né? O Programa de Saúde Ocupacional, para reduzir esses números que são bastante grandes, né? E tem um impacto econômico, um impacto produtivo e, obviamente, né, um impacto emocional, porque são famílias, são vidas que são abaladas, certo? Por hoje, então, era isso, era essa a nossa discussão. Obrigada.